Obrigado, pastor Maciel. Eu quero cumprimentar a noiva de Cristo com a graça e a paz do mesmo, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui no intuito de transmitir aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Eu estava ali na frente, mas eu estava ligado na pessoa do Espírito Santo, ouvindo, prestando atenção no que estava sendo falado, no que estava sendo louvado e realmente sentindo a presença de Deus, né? E o nosso pastor Rogério até falou um pouquinho, né, daquilo que nós estaremos pregando nessa noite. Coloca aí, Obeiro, por favor, o título da mensagem, texto. A diferença entre a palavra celestial e a palavra terrena. Nós vamos ler João 3, 31 a 34. Pastor Rogério citou aqui esse evangelho que tem sido difundido por aí afora, né? Se você quer alguma coisa tem que vir aqui, se você quer alguma coisa tem que ir acolá, se você quer ser vitorioso tem que fazer isso, se você quer receber tem que fazer aquilo outro. Esse tipo de evangelho é justamente isso aqui, um evangelho terreno e não celestial. Então nós vamos ver essa diferença da palavra celestial e da palavra terrena. O que é a palavra terrena? É aquele evangelho revestido da sabedoria humana, aquele evangelho revestido do conhecimento humano, do conceito do homem e não do conceito de Deus, tá? Então abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 34. Vamos estar vendo qual é a diferença entre a palavra celestial e a palavra terrena. A palavra de Deus nos afirma desta forma, a partir do versículo 31. Tem alguns irmãos ainda abrindo aí a Bíblia. Ok? Tira essa teia de aranha daí que ela não te pertence. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de João 3, do 31 ao 34. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. 32. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Dele quem? Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, ok? Essas palavras são palavras de João o Batista e não de João o apóstolo. João Batista, ele está dando testemunho do testemunho de Cristo. Ele está explicando que aquele que vem das alturas é acima de todos. Cristo veio das alturas, portanto, ele estava acima de todos. Quem vem da terra, como eu e você, é terreno, não é isso? Porém, aquele que veio do céu, ele é simplesmente acima de todos nós. Você quer ver um exemplo? E um anjo, quando vem à terra, ele é acima de todos nós? Sim ou não? Sim. Qualquer ser que venha dos céus, ele é superior a nós. O próprio Senhor Jesus, dando testemunho de João Batista, falou: olha, na face da terra não existiu homem como João Batista, nascido de mulher. E aí Jesus fala: porém, o menor dos céus é maior do que ele. Então qualquer um que está nos céus é superior a mim e a você. Mesmo que seja o mais simples dos anjos dos céus, ele é superior a mim e a você, porque ele vem de cima. Nós somos daqui de baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Por aí nós já começamos a observar a diferença da palavra celestial e da palavra terrena. Porque como ministro de Deus eu falo: Gabriel, traz ele aqui.
Gabriel trouxe ele aqui. Quando eu falo, Miguel, dá de espada nesse demônio, e Miguel foi lá e deu de espada, isso é uma palavra terrena. Porque Gabriel, ele é superior a mim, e ele não está sujeito às minhas ordens. Eles são sujeitos apenas às ordens de Deus. Eles são superiores a nós. Quando Cristo nos deu a tarefa de pregar o Evangelho, os anjos se assustaram com isso. Os anjos pediram para fazer isso, porque eles eram superiores a nós. Mas aí, aprove a Deus deixar essa grande responsabilidade conosco. Tá? Só para você ter uma ideia do que é a palavra celestial e a palavra terrena. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Amém? Glória a Deus. Então, conforme nós já temos dito, essa é a nossa fidelidade nesta noite, tá? Mostrar essa diferença aí daquele que fala em nome de Deus e daquele que fala em nome de si mesmo, em nome dos seus conceitos, em nome dos seus costumes, em nome da sua doutrina, da doutrina que ele estabelece na congregação que ele chama de dele, na igreja que ele chama, é a minha igreja, minhas regras, minha igreja, minha doutrina, não é? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos descobrir um pouquinho sobre essas verdades, e nós podemos falar dessas verdades sem medo de ser feliz, porque a palavra de Deus é a verdade. Então nós começamos pelo versículo 31, aonde João Batista está declarando: olha, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João está afirmando categoricamente que Cristo, do qual ele estava dando testemunho, veio do céu e ele, portanto, por natureza, estava acima de todos nós. Aleluia. João, ao final do seu testemunho acerca de Cristo, ele alega que quem vem do alto, isso é, quem vem do céu, não é quem vem de uma torre, não é quem vem de um arranha-céu, não é quem acabou de descer de um avião ou de um helicóptero, né? Quando ele fala quem vem do alto, não é aquele camarada que está lá no céu, andando de helicóptero, andando de avião, ou que simplesmente reside num arranha-céu, não. Quando ele fala quem vem do alto, ele está se referindo àquele que veio dos céus. Não é quem desceu de uma alta torre para poder te atender, não. Esse aí não é superior a você coisa nenhuma. Esse aí é igual a mim, igual a você. Por mais dinheiro que ele tenha, ele é igual a mim, igual a você. Isso se não for inferior a mim e a você com todo o dinheiro dele, porque você é de Cristo. Se ele não for de Cristo, ele é inferior a você. Tendo avião, tendo helicóptero, morando no arranha-céu, tendo milhões no banco, se ele não é de Cristo, ele é inferior a mim e inferior a você. Louvado seja o nome do Senhor. E isso afirmo categoricamente, literalmente, não é no sentido figurado não, literalmente menor do que você, literalmente inferior a você. Não baixe a cabeça para ele. Ele tem que baixar a cabeça para você, porque você é autoridade nessa terra. Você é luz nessa terra, você é sal nesta terra. Aleluia. A palavra que você profere não é desta terra, é dos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João Batista ele está afirmando isso, que ele veio lá do céu, portanto ele é acima de todos, ele é superior a todos, ele é maior do que todos, porque ele veio lá de cima. Ele veio lá de cima. Então, a questão aqui não é estar por cima, e sim ser acima. É diferente, né? O fato do homem estar acima de você não significa que ele é maior que você. Aquele que reside num arranha-céu não é maior do que você. Então não é o fato de estar em cima, em sim de ser de cima. Cristo é de cima, ele não estava acima, ele é de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então João Batista, falando acerca da pessoa de Cristo, ele está dando esse testemunho. Por quê? Por causa da questão do respeito, da reverência, do temor, da obediência. Ele está falando, gente, ele é superior a todos nós. Vocês precisam respeitar, vocês precisam ouvir.
Vocês precisam prestar atenção no testemunho dele. Era isso que João Batista estava transmitindo para os seus ouvintes. Aleluia. Jesus, ele sempre esteve e ele sempre foi acima de todos. Sempre. Ah, mas espera aí, ele só foi gerado na ventre da Maria. Não, ele já existia. Não é? Nós sabemos disso. Antes que o mundo viesse a existir, ele era. Ele já existia. Quando o mundo veio a ser formado com o auxílio dele, por intermédio dele. E a palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito tenha sido feito. Então ele já existia, ele já era de cima há muito tempo. Olha o que diz aí João 17, 4 e 5. Abre a tua Bíblia aí. João 17, 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí o que Jesus fala. Está vendo? Então ele já era lá de cima, já era superior, não é? Tudo que foi feito através dele. Então ele está falando com o Pai: olha, Pai, agora me glorifica, porque tudo aqui já está consumado. Glorifica a mim com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes mesmo que o mundo viesse a existir. São palavras de Jesus. E tem gente que acredita que Jesus não existia, que Jesus veio a existir depois. Aleluia. Tem cristão que acha que Jesus veio a existir depois, que ele não existia antes do mundo, que ele já não tinha feito todas as coisas antes do mundo. Ele já estava aí, firme e forte, né? Então João, ele prossegue agora referindo-se a si mesmo, que quem vem da terra é terreno, e fala das coisas terrenas. João, quando ele dá continuidade, ele fala: olha, quem vem da terra fala das coisas que é terrena, louvado seja o nome do Senhor. Não é? Quem vem do céu fala do que é do céu. Aí no 31 ele fala: olha, quem vem da terra é terreno e fala da terra. Nós viemos de onde? Viemos do céu? Somos terrenos. Conhecemos as coisas terrenas, pelo menos algumas delas, nem tudo a gente conhece. Veja bem, olha só, o homem é terreno. E diz João que aquele que é terreno, ele conhece as coisas que são da terra. Mas nem tudo que é da terra nós conhecemos. É ou não é verdade? Nem tudo que é terreno é de nosso conhecimento. Muita coisa a gente não conhece. Aleluia. Mesmo que um dia nós venhamos a ter estudado, a gente acaba esquecendo. Aleluia. A gente acaba esquecendo e passa a não ter mais conhecimento daquilo que estudou. Ficou no passado. Muita coisa a gente não utiliza. E a gente acaba esquecendo aquilo que a gente não utiliza. Aquilo que nós aprendemos lá atrás, se nós não utilizarmos, acaba caindo no esquecimento. Esquece. Se o filho chegar para o pai e falar: pai, olha, do que é composto uma célula? Dá um exemplo aqui da célula humana. Pai, olha, caiu essa questão aqui, eu estou estudando isso aqui, do que é composto uma célula humana? E o pai, será que estudou isso? Será que o pai tem esse conhecimento para transmitir isso para o filho? Por algumas vezes, quando meus filhos chegavam: pai, olha, me ensina isso aqui. Eu falei: ih, rapaz, esqueci, não sei mais como é que se faz não. Pera aí que eu vou ver como é que se faz para a gente poder fazer junto. Muitas coisas a gente esquece, né? Às vezes é uma coisa simples, a gente esquece porque a gente não pratica, não utiliza, né? E aí você tem que buscar aquele conhecimento para poder transmitir a alguém. Aleluia. Então, se não for assim, nós não temos esse conhecimento todo. Quem aqui domina toda a física? Quem aqui domina toda a biologia? Quem aqui domina toda a aritmética, toda a matemática, a língua portuguesa? Quem domina aqui toda a língua portuguesa? Ainda bem que o pastor Andrade não está aqui, senão ele ia falar eu. Mas quem é que domina? Então, mesmo sendo terreno, nós temos as nossas debilidades. Não dominamos tudo que é concernente à vida da terra. Quanto mais as coisas do céu, quanto mais as coisas celestiais. Vocês estão entendendo isso?
Por isso que João está afirmando: quem é aqui da terra conhece coisa da terra, conhece coisa terrena, né? Aí o que acontece? Aí é que está a grande questão. O homem, ele é carnal, ele é terreno e sempre fala do que lhe é natural, ou seja, das coisas cabíveis ao seu próprio entendimento. Aquilo que ele consegue absorver, aquilo que ele consegue entender, ele transmite, né? Nós somos assim. E muitas coisas nós temos dificuldade de absorver, portanto não estamos capacitados a transmitir. Louvado seja o nome do Senhor. O homem gosta de falar daquilo que lhe é aprazível. O homem gosta de falar daquilo que lhe é favorável, daquilo que ele domina, daquilo que ele compreende. Não é isso? Eu não vou conversar com o Rogério de coisa que eu não entendo, eu vou conversar com ele daquilo que eu entendo, né? Aí ele vai começar a falar da criação do universo, dos cosmos, eu não entendo nada disso, eu vou ficar boiando. Então a minha preferência é tratar de um assunto do qual eu tenho algum domínio, não é assim? Senão, como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai dialogar? Ele vai estar falando ali de física, ele vai estar falando ali de nanotecnologia, eu não entendo nada disso, né? Então não vou ter como conversar com ele sobre esse assunto. Então nós vamos buscar o quê? Vantagem naquilo que dominamos. Se eu sou professor de língua portuguesa, eu vou amar falar de língua portuguesa. Eu tinha uma professora na universidade que ela era assim, né, de língua portuguesa, e o assunto dela era só língua portuguesa. Quando você chegava para ela para tratar de outro assunto, que você expunha para ela, né, em palavras, aí ela já começava: olha, você percebeu o que você acabou de falar para mim? Você falou, professora, a senhora isso, assim, assim, assim. Olha só a colocação, olha só o não sei o que. Então ela já começava a entrar naquilo que ela dominava, né? E aí, como nós éramos estudantes de informática, né, então a gente, veja bem, pessoas que dominam a informática tendo aula, né, de língua portuguesa, e ela dando aula de língua portuguesa para pessoas que dominam a informática. Então, um sabia demais num assunto e o outro sabia demais no outro assunto. Então, às vezes a gente até brincava, né, na sala de aula por causa disso, que ela sempre levava para o lado que ela dominava, e a gente buscava puxar para o lado que a gente dominava. Então ficava essa controvérsia. Louvado seja o nome do Senhor, que por muitas vezes era até engraçado. Mas o homem, por natureza, ele tende a fazer isso, né? Tende a fazer isso. Se eu tenho a diaconisa Jusceia que costura, se eu chegar para ela e falar: puxa vida, mas olha, soltou um fiozinho aqui, ela, opa, é a minha área, é aí que eu domino. Não, mas aí, se você fizer assim, fizer assado, porque é a área que ela domina, né? Então ela vai saber te instruir no que fazer em relação àquilo. E assim é o homem terreno, sabe? Aquilo que nós dominamos, nós transmitimos. Mas agora nós estamos entrando numa atmosfera completamente diferente daquela que a gente domina. Agora nós entramos em uma área espiritual, e é isso que João Batista está passando. Olha, gente, ele é de cima, ele não é daqui não. Gente, ele é superior. Gente, preste atenção no testemunho que ele está dando, nas coisas que ele está fazendo. Nós somos daqui, a gente compreende as coisas daqui, ele não, ele é lá de cima. E o que ele está transmitindo para a gente é aquilo que vem lá de cima. Então é uma área nova, é um terreno novo que o homem começa a pisar, que é a vida espiritual, que são as coisas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também, ele se utilizava da sua experiência e dos seus conhecimentos terrenos em algumas vezes. Teve momentos que Paulo teve que falar segundo o seu conceito humano, os seus conceitos como um homem terreno, porque lhe cabia falar sobre isso. Você quer ver um exemplo? Romanos 6:17 ao 19. Romanos 6:17 ao 19. Paulo diz assim: mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Olha bem, tá? Antes, sendo servos dos pecados, obedecestes de coração à forma de doutrina, à forma de conhecimento, tá? A forma de tratamento que lhe fostes entregues. E libertos do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Aí o que ele diz no 19? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como aprendestes nos vossos membros, como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Então, quando Paulo ele vai dar esse conselho, olha gente, nós, agora eu vou falar como homem, nós somos por natureza pecaminosos. Isso agora eu não preciso de revelação para falar isso não, eu posso falar como homem, porque como homem eu sei que a nossa carne, como homem eu sei que o nosso corpo, ele é inclinado ao pecado, ele é inclinado à iniquidade. Por isso está dizendo, olha, agora eu falo como homem, porque eu sei muito bem o que a nossa carne pede, mas só que eu dou graças a Deus, porque vocês têm recebido a sã doutrina. Vocês têm abraçado essa nova doutrina que tem sido entregue a vocês, que é o conhecimento espiritual, que é a sabedoria que vem do alto. Por isso ele está falando, olha, eu sei, eu conheço as fraquezas da carne, eu sou homem. Então agora eu estou falando como homem, que a gente precisa lutar, que a gente precisa vencer isso aí, porque agora nós fomos feitos servos da justiça. Então agora tem que ser diferente. Então quando Paulo transmite isso aos romanos, ele está falando como um homem, a experiência dele como um homem, como carne, sabe, como um homem que por muitas vezes pecou, como um homem que por muitas vezes transgrediu por causa da natureza carnal dele. Então ele está transmitindo uma coisa que é a experiência terrena dele, falando como um homem. Olha, agora eu falo como um homem. Quer ver também em Gálatas 3,15? Vai lá, Gálatas 3,15. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Conhecimento humano, conhecimento terreno, conhecimento de direito. E aí Paulo, ele não precisa dizer que isso é uma revelação do céu. Paulo não precisa falar, olha, não, Deus está me revelando aqui, olha, que o testamento, uma vez confirmado, mais ninguém pode anular. Não, ele não precisa falar que é Deus, não, porque isso aqui é de domínio humano, é de conhecimento terreno. Então Paulo está falando, irmãos, como homem agora eu falo, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu estudei, que um testamento, depois de confirmado, não tem como ser anulado. E é uma verdade. Então Paulo não precisa dizer que estava se recebendo essa revelação do alto, porque é um assunto de domínio terreno, conhecimento terreno. Por isso ele diz, falo como homem. Em algumas outras passagens você vai ver ele tomando essa atitude. Falo como de mim mesmo, falo como homem, né? Falo agora no meu próprio entendimento. E aí ele vai, e ele dá o seu conselho, ele transmite a sua sabedoria como homem terreno, como o domínio que ele tem das coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos ter essa divisão também. A mesma divisão que Paulo tinha, nós precisamos ter. Tem coisas que eu posso tratar como homem com o Rogério, porque é de domínio comum nosso. E tem coisas que se Deus me revelar, olha, Rogério, o Senhor está me dizendo isso assim, 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 olha, eu tenho sentido que o Espírito de Deus tem me conduzido dessa e dessa maneira. Mas coisa terrena, eu não preciso colocar o nome de Deus nisso, porque é de domínio nosso. Não é? Por exemplo, vamos falar de carro, é domínio nosso. Não, e ó, Deus está me revelando aqui que o teu carro não está muito bom, não preciso. Porque é de domínio nosso, é uma palavra terrena, é um conceito humano, um conhecimento humano. Então, precisamos entender essas diferenças. Quantos conselhos nós damos aqui em cima que a gente não precisa dizer que é do alto? Porque são conselhos que vão edificar a nossa vida terrena, né? Como um conselho para você estudar, um conselho para fazer uma faculdade, um conselho para você ter um pouco de paz no teu coração, para você ter paciência. Isso aí é coisa de domínio humano. E a gente sabe que a gente tem que agir dessa maneira. Tudo isso agregado à palavra celestial só tem a nos fazer crescer. Só nos faz crescer. Porque a palavra celestial com o conhecimento humano, diante daquilo que nos faz bem. Louvado seja o nome do Senhor.
Você pode ver que em momento algum Cristo precisou dizer para parar de fumar que fazia mal. O homem sabe que faz mal, né? A palavra não fala, ó, para de usar droga. Não, a gente sabe que a droga faz mal. Então não precisa Deus falar, porque a gente sabe que isso faz mal, né? E a gente não precisa usar a palavra, a gente fala, olha, não, querido, tudo aquilo que faz mal ao teu corpo é pecado diante de Deus, então não faça, né? Não faça. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses 3, 18 e 19, olha aí o que Paulo fala. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 a 19. Ele está dizendo, olha, muitos há, dos quais muitas vezes eu já alertei a vocês, e agora chorando mais uma vez eu digo para vocês, existem muitos homens que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo Deus deles é o seu próprio ventre, cuja glória é para eles mesmos, porque só buscam e só pensam nas coisas que são terrenas. Aleluia. Paulo ele está repreendendo homens que estavam se levantando e ensinando seus próprios conceitos, transmitindo suas próprias doutrinas. Não estavam pregando o genuíno evangelho, não estavam pregando a sã doutrina de Cristo, mas estavam pegando a palavra de Cristo e acrescentando a esta palavra os seus conceitos, acrescentando a essa palavra as suas opiniões, acrescentando a essa palavra as suas tradições. E Paulo está dizendo, estes homens são inimigos da cruz de Cristo. Esses homens buscam somente o seu próprio bem, somente a sua própria vontade. Eles querem glória para si mesmos. Vai aí na internet que você vai ver um monte de homem buscando glória para si mesmo. Está cheio no Facebook, está cheio aí no Twitter, no Instagram. Mas você sabe qual é a máscara? Não é para alertar o povo de Deus. Você sabe qual é a máscara? Não é para os servos de Deus. Mas se você prestar atenção, eles estão trazendo coisas para o seu próprio engrandecimento, para aquilo que vai satisfazer o seu ego, para aquilo que vai aumentar o seu status diante das pessoas que lhes ouvem. Aleluia. Sabe, eu vi um grande estardalhaço por causa de uma escola de samba de São Paulo que ensinou lá, né, o capiroto matando uma pessoa lá, que eles disseram que nem era Cristo, se é ou se não é também não me interessa. Então houve uma grande comoção, um monte de pastor indo para a internet, não, o meu Deus está vivo e vocês não sabem de nada. Eu preciso por acaso falar para você que o nosso Deus é vivo? Eu preciso por um acaso falar para vocês que o nosso Jesus venceu? Eu preciso falar para você que Ele consumou todas as coisas, está entronizado e glorificado nos altos céus, que nos concedeu nova vida aqui na terra? Eu preciso falar isso para vocês? Ou vamos mais adiante, você acha que o nosso Deus precisa de alguém para apoiar? Precisa de alguém para defendê-lo? Eu te digo não. Jesus não precisa nem de mim nem de você para defender ele. Não precisa. Sabe quando Samuel ficou todo irritado, todo nervosinho? Eles estão pedindo o rei, eles querem o rei, que absurdo. O que Deus fala para eles? Samuel, o que foi? O que está acontecendo? Não é você que eles estão rejeitando não, rapaz, é a mim que eles estão rejeitando. Fica na tua aí, deixa comigo que eu sei como agir, eu sei como tratar. Eu sou Deus. Eu vou ficar pulando para lá e pipocando na internet com um pretexto de que estou defendendo o meu Deus, com um pretexto de que estou defendendo. Não precisa, Jesus não precisa disso. Jesus precisa que a gente pregue o Evangelho. Jesus precisa que a gente
resgate as almas perdidas, é disso que ele precisa de nós. Mas para defender ele, não. O que aconteceu com Pedro? Não, Senhor, que isso? Jamais não te faças mal. Aparta-te de mim, Satanás, porque não cogita as coisas que são do alto, mas sim as coisas que são terrenas. Vamos prender o homem, pega Jesus daqui. Pedro vai e puxa a espada. Não, meu mestre, ninguém leva. Pedro, que é isso, rapaz? Guarda essa espada aí, rapaz. Guarda essa espada. Aquele que feria com a espada, pela espada será ferido. Pegou a orelha do camarada, botou de volta no lugar. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes as pessoas vão para a mídia, fazem um estardalhaço com o pretexto de que estão defendendo Deus, estão defendendo o Evangelho. Na verdade, eles querem status, eles querem posição. Aleluia. Eu fiquei tranquilo diante do que se passou, porque eu tenho o meu conceito, eu tenho a minha convicção de que Cristo venceu todas as coisas. Meu Deus venceu todas as coisas. Eu sei que o inimigo nunca venceu e jamais vencerá o nosso Deus. Aquilo ali é carne, aquilo ali é terreno. Aquilo ali não fere a autoridade de Deus em absolutamente nada. E eu falo para vocês sem medo de errar. Não incomodou nem um tintinho assim a Deus aquilo que foi transmitido ali. Não incomodou. Por um acaso alguma coisa até os dias de hoje fugiu o controle de Deus? Não, nada. Por um acaso alguma coisa foi feita sem a permissão de Deus? Não. Então não adianta. Eu não vou me preocupar com isso. Não vou me preocupar. Aleluia. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu não preciso ir para a mídia e falar, gente, não, Jesus venceu, gente, Jesus venceu. Não, olha, aquilo ali não era Jesus, ele não preciso. Todo mundo sabe que ele venceu. Até quem não é cristão sabe que ele venceu. A verdade é essa. Tem muita gente aí que não é cristã e sabe que ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são inimigos da cruz de Cristo, são homens ambiciosos, são homens cujo fim é a perdição, sabe? São pessoas que buscam coisas terrenas, querem agranjear, querem engrandecer-se. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Olha o desabafo de Paulo em 2 Coríntios 11, a partir do 10. É grande aqui, eu quero que você preste bastante atenção. 2 Coríntios 11, do 10 ao 25. Olha o desabafo de Paulo. Aleluia. Deixa eu te explicar desde já o que está acontecendo aqui. Paulo, ele fica sabendo que lá em Corinto, os irmãos da igreja estavam recebendo homens que se intitulavam apóstolos, homens que se intitulavam servos de Cristo, homens que se intitulavam profetas de Deus, e estavam ensinando doutrinas, costumes, coisas que Paulo não havia pregado, coisas que Paulo não havia transmitido. E tem mais, estavam diminuindo e defamando a pessoa de Paulo. Essas pessoas que chegaram lá com o pretexto de estar ensinando o verdadeiro evangelho, estavam diminuindo a pessoa de Paulo para os coríntios. Paulo ficou indignado com isso, Paulo ficou irritado com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não gostou nada do que estava acontecendo ali. Olha só, a partir do 10. Como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada a glória nas regiões da Caia. Porque os homens estavam ali para isso. Esse Paulo é fraco. E esse evangelho que Paulo está pregando aí é um evangelho capenga. O evangelho forte, o evangelho cheio do poder, esse que eu vou passar para vocês. Estavam passando um monte de coisa que Paulo não tinha passado. E aí Paulo está dizendo aqui no 10, olha, como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada a glória nas regiões da Caia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe. Olha, o que faço e ainda farei é para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Esses homens estão chegando no meio de vocês, estão falando um monte de história para vocês, estão contando um monte de baboseira para vocês, a fim de ter de vocês a mesma glória que nós temos.
a fim de ter de vocês a mesma atenção e o mesmo respeito que nós temos. Paulo está falando isso para eles. Pois os tais são falsos apóstolos. Aí no 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que Paulo está falando dessas pessoas. Tá? 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. Dá uma segurada aí. Paulo está falando, olha, se vocês estão me julgando como insensato, então agora me recebam como insensato, porque agora eu vou falar com insensatez para que eu também me glorie um pouco. Se esses homens que estão aí no meio de vocês estão se gloriando das suas obras carnais, se esses homens que estão aí no meio de vocês estão dizendo que essas coisas devem ser feitas, se eles estão se engrandecendo no meio de vocês, com toda a insensatez deles, então também agora eu quero me fazer insensato para que eu também me glorie em mim mesmo. Olha só o que Paulo está fazendo aqui. E aí ele começa aqui no 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-me. Olha a sinceridade de Paulo, ó, presta atenção. Agora eu vou agir como insensato, presta atenção. Agora também eu vou fazer que nem estão fazendo no meio de vocês. Vou me gloriar nas minhas obras, vou me gloriar nas coisas que eu faço como homem também, já que é isso que vocês estão recebendo, já que é isso que vocês estão respeitando aí. E aí ele vai falar no 17, olha, o que eu vou falar a partir de agora, não falo como do Senhor. Prestem atenção, o que eu vou falar a partir de agora, falo como por insensatez, tá? Nesta confiança de gloriar-me, porque Paulo falou, agora eu vou me gloriar também. Então, 18, desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós os suportais. Está escravizando vocês, vocês estão dando glória a Deus e aleluia. Estou arrancando o dinheiro de vocês, vocês estão dando glória a Deus, aleluia. Estou enganando vocês, vocês estão engrandecendo o nome de Deus. Estão se ensoberbecendo em cima de vocês e vocês estão aceitando isso. Estão ferindo vocês e vocês estão suportando essas coisas. E não é assim que tem acontecido por aí? Nesse evangelho da terra? Nesse evangelho segundo o conceito humano? O homem pinta e borda e as pessoas estão ali, não, eu preciso ir lá. Eu preciso estar lá. Não, porque meu pastor me ensinou que se eu faltar ao culto, o diabo vai me pegar. Não, porque o pastor falou que se eu não for para a campanha, o devorador vai lá em casa e vai levar tudo. Então esses homens estavam trazendo esse tipo de conceito para a igreja de Corinto. E Paulo está falando, o que é isso aí? Esses homens estão devorando vocês, estão enganando vocês, estão fazendo um monte de coisa de errado e vocês estão aceitando isso numa boa, não pode. Aqui, quando a gente transmite um conselho, um ensinamento, quando a gente chama a atenção, vou sair da igreja, não quero mais ficar lá não. Vai fazer isso em outras denominações. O diabo vai te pegar. O diabo vai bagunçar na tua casa. O diabo vai lançar enfermidade no teu filho se tu fizer isso, se tu fizer aquilo. E aí as pessoas aceitam isso de bom grado. Aí as pessoas ficam submissas. Aí que Paulo está falando aqui, vos escravizam e vocês aceitam isso. Coloca medo em vocês e vocês aceitam. Colocam julgos e cargas pesadas em cima de vocês e vocês aceitam. Isso não é palavra celestial, isso é palavra terrena, isso é conceito humano, porque não é isso que a Bíblia nos ensina.
Paulo falou, não, agora eu vou agir com insensatez. Agora deixa eu gloriar também na minha carne, já que esses homens estão gloriando na carne deles. Deixa eu me gloriar aqui também. E aí Paulo começa, aleluia, o 21, falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos. Mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também eu sou ousado. Paulo deixou bem claro, não é o que eu vou falar aqui não vem de Deus, não, vem de mim, está vindo de mim, homem. O que eu vou falar aqui, já que vocês aceitam insensatez, já que vocês aceitam a glória humana, deixa eu me gloriar na minha própria carne também, já que é isso que vocês estão recebendo aí, é isso que vocês estão aceitando aí, ao contrário do que eu transmiti a vocês, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele está, 22, são hebreus? Eu também sou. São israelitas que estão aí no meio de vocês? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também sou. Sabe, então esse negócio chega aí, não, porque nós somos judeus, a gente conhece a Deus há muito tempo. Não, porque a gente é israelita, a gente conhece as promessas, a gente sabe como é que Deus funciona, a gente sabe como é que Deus trabalha, a gente sabe como é que são os mandamentos de Moisés, as tradições, os costumes, a gente sabe o que a gente tem que fazer, além de adorar Jesus. E aí isso irritou a Paulo. Quer dizer que eles estão aí, eles estão se julgando superiores a mim, porque eles guardam os costumes e as tradições e os sacrifícios, e acham que o evangelho que eles estão pregando são mais fortes do que o que eu ensino. Acham que o que por eles fazerem o que eles estão fazendo, que eles têm mais unção do que eu. Eles são hebreus, eu sou. São israelitas, eu sou. Está pensando o quê? Se eles se consideram descendência de Abraão, eu também sou. E aí Paulo vai mais além. Olha o que Paulo fala no 23. São ministros de Cristo? Aí veja bem, falo como fora de mim, eu ainda muito mais. Se eles, transmitindo esse conhecimento para vocês, se intitulam ministros de Cristo, eu me considero ainda mais ministro de Cristo do que eles. E ele fala, falo como fora de mim. E aí ele começa, é para gloriar, né? É para falar de coisa da carne, não é? Eles se julgam superiores a mim por causa das coisas da carne. Então tá, em trabalhos, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. E ele continua se gloriando na carne dele. É para falar de obra carnal? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu já passei na carne por causa do Evangelho. Deixa eu mostrar o que eu já passei na carne por causa do amor de Cristo. Deixa eu mostrar o que eu já sofri aqui por causa do Evangelho da graça que eu tenho transmitido a vocês. Já que é para ser insensato, já que é para se gloriar na obra da carne, deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui de tudo que eu já passei. E aí esses camaradas chegam aí no meio de vocês se intitulando superiores a mim, se intitulando mais fortes do que eu, se intitulando mais espirituais do que eu, e ensinando coisas que vão vos escravizar, roubando de vocês, e vocês estão aceitando isso? Não. O que Paulo transmitiu à igreja de Corinto, como em toda a região gentílica, ou em toda a Ásia, é um genuíno evangelho, é o evangelho da graça de Deus, é aquilo que ele recebeu de Jesus, é a palavra celestial. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que ele recebeu do alto que ele está transmitindo. Aleluia. O que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum, não. Aleluia. Porém, o que está acontecendo aqui? Voltando à questão de João Batista, a gente ainda vai falar um pouquinho mais de Paulo. Voltando à questão de João Batista, né, ele tinha consciência de que ele era inferior a Cristo. Ele tinha essa consciência. Eu sou menor do que ele. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, porque ele veio lá de cima, eu sou daqui de baixo. Eu não tenho que me julgar superior a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os fariseus, os sacerdotes, se julgavam superiores a Cristo e julgavam os seus ensinamentos superiores aos ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, eram ensinamentos milenares,
mandamentos passados de geração em geração, que perduravam por séculos. E aí aparece um cara aí pregando um evangelho, uma boa nova, que diz que a gente não tem que mais guardar nada disso. Então, eles se julgavam superior a Cristo, eles julgavam os seus ensinamentos superiores aos ensinamentos de Cristo, e João Batista está falando, não é, somos inferiores a Ele, a palavra dele é do alto, aleluia, assim como Ele é do alto, louvado seja o nome do Senhor. João 3, 27 a 30, vai lá, o Evangelho de João 3, 27 a 30. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a sua voz, ou com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Dando testemunho dos ensinamentos de Cristo, ele está dizendo, olha, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Eu não posso transmitir nada aqui se não me for dado do céu. Ministro algum pode transmitir o que quer que seja se não lhe for dado do céu. Mas se eu começo a doutrinar a igreja de Cristo com os meus conceitos, com as minhas doutrinas, com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu acho que eu vou estar ajudando a Cristo, porque essas pessoas, quando chegaram em Corinto, pregando esse evangelho mistureba, né, de palavra de Cristo com o judaísmo, Paulo repreendeu, falou, opa, não é assim não. O cristianismo não precisa de ajuda alguma de Moisés, a verdade é essa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem, ele vai transmitir aquilo que ele recebe de Cristo. E o que é que eu recebo de Cristo para ser transmitido? Salvação eterna, vida em abundância, prosperidade espiritual, crescimento espiritual, paz espiritual, alegria, tranquilidade, confiança, aleluia, correção na hora que tem que ser corrigido, palavra de repreensão na hora que tem que ser repreendido, porque o Espírito Santo está aqui para isso mesmo, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, para chamar a nossa atenção, mas tudo mediante a palavra celestial. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não segundo o meu conceito, aleluia. Se eu acho bacana andar de calça comprida e de blusa de manga comprida, eu não posso chegar aqui e fazer disso uma doutrina. É um conceito meu, eu acho legal. Eu me sinto bem andando assim todo santo dia, de calça comprida e blusa de manga comprida. Eu me sinto bem, sabe? Mas eu não posso chegar aqui, pegar o meu conceito, pegar aquilo que me faz bem e falar, não, todo mundo tem que usar assim, porque Deus é que está mandando, porque é revelação de Deus, não é coisa nenhuma, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não tem esse tipo de doutrina. Então esse é um conceito humano. Essa é uma palavra terrena, não é uma palavra do alto. Jesus, quando ele veio morrer na cruz do Calvário, ele não veio morrer na cruz do Calvário para que você pudesse usar uma roupa assim ou assado. Não, ele morreu na cruz do Calvário para que você se arrependesse dos seus pecados e fosse renovado pelo Espírito Santo. Aleluia. Foi para isso que ele veio, para te dar vida eterna. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para cá para dizer o que você deveria ou não deveria comer. Ele não veio aqui para dizer o que você deveria ou não deveria usar. Não foi para isso que ele veio aqui. Aleluia. Falamos sobre isso aqui hoje na Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é isso.
Isso é conceito nosso, isso é conceito humano. Aleluia. Se a pessoa se sente bem comendo na mesa, é um conceito dela. Se a pessoa se sente bem comendo no sofá, amém, glória a Deus. Eu não posso chegar aqui e falar que é pecado comer fora da mesa. Se a pessoa, vou repetir que nós falamos aqui pela manhã, se a pessoa come sem blusa e o outro se sente bem comendo com blusa, eu não posso dizer que o que come sem blusa está pecando, é um conceito meu. E o que come sem blusa não pode dizer que eu estou pecando, é um conceito dele. E Deus não está preocupado se eu como com blusa ou sem blusa. Deus não estava preocupado se os discípulos lavaram ou não lavaram a mão para comer. Jesus não estava preocupado se os discípulos jejuavam ou não jejuavam porque os fariseus jejuavam. Jesus não estava preocupado com isso. Não, mas não é possível. A gente lava a mão para comer, os teus discípulos comem sem lavar a mão. Não é possível, nós estamos jejuando no sábado, os seus discípulos não jejuam. Não pode ser, está errado. Aleluia. E Jesus só dizia o seguinte: olha, vem cá, pode colocar vinho novo em odre velho? Não. Por que não? Porque se colocar o vinho novo no odre velho, vai estragar também o vinho. Pode deitar um pano, um remendo novo em cima de um tecido velho? Não, porque o tecido já está velho, o pano que foi proposto ali é novo, ou seja, tem mais resistência. Então, se eu faço um remendo com um pano novo num tecido velho, a tendência é o buraco ficar ainda maior. Isso são ensinamentos de Cristo, não é ensinamento do pastor Cláudio. Então, não se deita pano novo em remendo velho, em pano velho. Não se coloca vinho novo em odre velho que vai estragar, não vai prestar. Sabe, enquanto a noiva tem um noivo, é só alegria, é só festa. Não pode. Como é que a noiva vai se entristecer estando com o noivo? Está em núpcias. Não pode se entristecer, tem que se alegrar, porque está na presença do noivo. Aleluia. Nós estamos na presença do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa entender o que é a palavra celestial e o que é a palavra terrena. A gente precisa entender o que é a sã doutrina bíblica e o que é a doutrina do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter esse entendimento para que a gente não venha confundir as coisas. Aleluia. E João Batista tinha esse conhecimento, Paulo tinha esse conhecimento, Jesus transmitiu esse conhecimento aos seus discípulos. Aleluia. Transmitiu. O batismo de João, quando os homens foram interrogar a Jesus, vem cá, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus falou: não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês souberem me responder, eu também respondo vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E agora? Se a gente falar que é de Deus, ele vai dizer: por que vocês então não respeitaram? Se a gente falar é dos homens, temos que temer, porque João Batista é respeitado. Tem muitos discípulos. Vai dar confusão no meio do povo se a gente falar que é do homem. E eles ficaram sem dar uma resposta concreta para Jesus. E aí Jesus falou: então também eu não vos respondo. E aí nós vemos o quê? João Batista, olha como é que tudo é questão de conhecimento de palavra. João Batista falou: olha, eu estou batizando com água para arrependimento de pecado. Eu estou batizando com água para arrependimento de pecado. Ou seja, a pessoa que vem aqui, no meio de todo mundo, passar pelas águas, ela está declarando que é pecadora e que precisa de conserto. João Batista deixou isso bem claro. Então, quem ia se batizar, não ia se batizar nas águas para ter a sua vida transformada. Quando ela entrava na água, as pessoas que estavam ao redor estavam vendo que aquela pessoa estava declarando o seguinte: ó, gente, sou pecador, hein? E preciso de conserto, preciso de remissão. O pecado de João Batista significava isso. E aí João Batista fala assim: olha, gente, mas depois de mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? E aí, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Eu respondo para você: era dos homens. Por quê, pastor? Porque por sua vez, quando Jesus estava com os seus discípulos estavam batizando no Jordão, porém Jesus mesmo não batizava ninguém nas águas.
não batizava ninguém. Por quê? O que João falou? Que o batismo dele não seria terreno, mas seria do alto. O batismo de João Batista era terreno. Olha, eu estou jogando água em vocês, porque vocês estão reconhecendo que são pecadores. Mas aquele que vai batizar vocês, não. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vai transformar a vida de vocês. Jesus não podia praticar o batismo de João Batista porque era um batismo terreno. O batismo dele era do alto. Então os discípulos podiam, mas ele não, porque o batismo dele era diferente. O dele era diferente, o dele era superior. E aí mais à frente, nós vamos ver Paulo declarando que há um só batismo. Se a palavra declara que há um só batismo, esse batismo que tem serventia, ou que tem o poder de mudar ou de transformar a vida de alguém, esse batismo, conforme a Bíblia declara que só há um, ele está falando do de João, ou ele está falando do de Cristo? De Cristo. Então, o evangelho que ele está pregando é do alto. A palavra que ele está transmitindo é a palavra celestial, não é palavra terrena. A palavra terrena, vinda de João Batista, era transitória. João Batista deixou isso bem claro. Olha, gente, o que eu estou fazendo aqui é temporário, é passageiro. Mas o que vai vir depois de mim é que vai perdurar para sempre. Ele deixou isso bem claro. É só uma questão de buscar o conhecimento da palavra e aceitar a verdade. Porque a verdade é a palavra celestial, é a palavra espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a diferença da palavra celestial e da palavra terrena. Aleluia. A palavra terrena, ela está recheada de conceito humano. A palavra terrena, ela está cheia de conceito humano, doutrina humana, conhecimento humano. A tentativa desesperada do homem de querer ajudar Deus não precisa. Jesus não precisou da ajuda de ninguém para te dar salvação. Muito pelo contrário. Ele veio porque ele sabia que ninguém podia fazer o que ele faria. Ele veio porque ele sabia que homem algum nessa terra poderia fazer o que quer que fosse, que não ia conquistar a salvação. Não adianta. Por isso é que ele veio. Por isso é que ele fez o que tinha que fazer. Por isso é que ele repreendeu Pedro quando Pedro falou: não, Senhor, não te faças. Ele sabia que ele tinha que fazer, porque eu e você não tínhamos capacidade para isso. Então, se ele veio e consumou todas as coisas na cruz do Calvário, por que hoje eu vou ficar me matando, me martirizando, me sacrificando? Se ele já conquistou por mim aquilo que eu não podia conquistar. Então essa é a palavra celestial. É a palavra que nos enche de vida, de esperança, de amor, de unção, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que nos corrige, é a palavra que nos exorta também quando precisamos. Aleluia. Glória a Deus. É justamente esse grau de espiritualidade associado à humanidade que tem sido cada vez mais raro no meio do povo cristão. O homem está cada vez mais altivo, cada vez mais soberbo, né? Consequentemente, querendo ser e estar e aparecer mais do que o próprio Cristo. Essa é a verdade. Com tudo isso, o que ele vai fazendo? Ele vai se desviando cada vez mais da verdade e arrastando multidões após si. É o que tem acontecido. Vai se desviando da verdade, vai se desviando de Cristo. Cada vez mais ele busca o seu próprio conhecimento, o seu próprio crescimento, o seu próprio proveito. Aleluia. O homem hoje em dia sequer reconhece o seu lugar diante de Cristo. Sequer. Eu vi essa semana um vídeo dessa apóstola, né, dessa falsa apóstola que tem aí. E ela: eu faço isso, eu ordeno aquilo, eu tenho poder para isso. É tanto eu que eu falei: eita glória, né? Cadê Jesus nessa história? Eu isso, eu aquilo, o meu poder e não sei o que, né? E eu acho que eu até compartilhei isso aí. E ela, na tentativa da hipnose, né? Nem a hipnose ela sabe fazer direito. Olha, eu nunca estudei a hipnose, mas eu vendo aquele vídeo eu falei: poxa, eu faria melhor do que ela. Eu faria melhor do que ela.
Nunca estudei hipnose, mas eu conheço ali as bases da hipnose. Eu sei, né, o princípio básico para a hipnose, para hipnotizar a pessoa. E nem isso, nem esses conceitos básicos ela estava sabendo aplicar direito na mulher. Resultado foi aquilo que, se alguém viu esse vídeo e prestou atenção, viu o resultado. Né? Aí ela, na hipnose ali, você nunca bebeu, você nunca fumou, e não sei o quê. Aí quando ela acaba, você já bebeu alguma vez na tua vida? Já sim. Ela ficou sem graça. Você já fumou alguma vez na tua vida? Já sim. Ela era viciada assim. Ela, não, vamos olhar de novo. E aí foi. Ela, você nunca bebeu, e você nunca fumou. E aí? Você já bebeu alguma vez na tua vida? Mulher, não. Você já foi viciada em alguma coisa? Mulher, não. Ela tá vendo, gente, tá vendo? Tá vendo como é que Deus faz? Aí ela, ué, mas como é que antes você disse que era viciada e que bebia? Aí ela, sim, há 35 anos. Ué, vocês entenderam? Eu estou resumindo aqui, mas se você buscar esse vídeo, você vai rir muito. Você vai rir muito porque, olha, foi uma tentativa fracassada de aplicar a hipnose na pessoa e não deu certo. Não deu certo. Eu já falei aqui, existe um negocinho que se vende hoje em dia, que dá para a pessoa beber, você não consegue fumar nem beber de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você toma aquele negocinho, é um óleo, um negócio meio embranquiçado. Eu não sei se foi a mesma coisa que ela deu para a mulher beber antes, mas isso se vende. Uma vez o cara fez um teste com um colega meu que fumava. Olha, não, você pode experimentar. E aí ele tomou aquele líquido, e aí o cara falou, pega o cigarro e fuma. Ele foi lá, acendeu o cigarro, puxou, não conseguia fumar de jeito nenhum. Bebe alguma coisa aí, não conseguia beber de coisa nenhuma, não conseguia beber nada, nenhuma bebida alcoólica, e não conseguia fumar. E aí o rapaz estava vendendo aquilo ali, ó, esse é o remédio que eu estou vendendo e tal, a pessoa não consegue fumar e nem beber. Você toma aquilo ali e não consegue botar essas coisas na boca de jeito nenhum. Então eu não sei se é isso, mas está claro que aquilo ali é um evangelho terreno, não é celestial, é terreno. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso. São pessoas buscando o engrandecimento do seu próprio ventre. E isso não é a palavra celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando aí, o versículo 32 de João 3 diz assim, dando a continuação aí, né? O 32 é a continuação do 31. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Quem veio do céu, ou seja, Jesus, ele é acima de todos e ele testifica o que tem visto e ouvido. Ele está na terra testificando do que ele viu nos céus e do que ele ouviu dos altos céus. Veja bem, Jesus está pregando o que ele tem recebido do alto. João está declarando isso, que ele está pregando e ele está realizando aquilo que ele está recebendo do alto, está vindo do Pai. João Batista está declarando isso aí. João Batista está deixando bem claro isso, que tudo aquilo que ele recebia do Pai, ele transmitia, tá? Vinha diretamente do alto. Então, além de Cristo ser do alto, também fazia e falava coisas que eram do alto, não é? É óbvio, se ele veio de lá, ele vai falar do que é de lá. Louvado seja o nome do Senhor. João 10,32. Olha aí o que diz aí João 10,32. Glória a Jesus. João 10,32. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Vocês querem me matar? Vocês querem me apedrejar? Olha, tudo que eu tenho feito aqui são coisas boas, provenientes do Pai, provenientes lá de cima. Tenho feito coisas boas no meio de vocês, tenho mostrado coisas boas a vocês. Tudo isso vindo lá do alto, vindo lá de cima. Então, por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? O que nós estamos vendo aqui? Que o homem não estava recebendo a genuína palavra que vinha do alto. O homem não aceitava o testemunho de Cristo. O homem não recebia as palavras de Cristo.
Não recebia. Porque ele estava preso, apegado àquilo que era terreno. E não estava aceitando nem compreendendo aquilo que era do alto. Aleluia! A parte B desse versículo aí, do 32, diz, olha, contudo ninguém aceita o seu testemunho. João Batista está falando, tudo que ele está fazendo vem lá de cima e as pessoas não aceitam. As pessoas não recebem. Por que não aceitam? Porque não recebem. Porque estão apegadas às coisas terrenas, estão apegados aos conceitos terrenos, estão apegados aos costumes terrenos, às tradições terrenas. Jesus, ele era maior do que todos. Jesus falava de coisas celestiais e ninguém dava crédito, ninguém dava ouvido. Por que acontecia tudo isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, olha o que Paulo dizia acerca dessas coisas, acerca do que estava acontecendo com Jesus. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15. Vai lá. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15. Olha só por que as pessoas não estavam aceitando os ensinamentos de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne tudo. Ele de ninguém é discernido. Olha só que coisa interessante. Ninguém compreende as coisas de Deus, porque são coisas espirituais, são coisas do alto. E para as pessoas que não discernem as coisas espirituais, este evangelho que nós pregamos é loucura. Eles não podem entender, porque eles não conseguem discernir esse ensinamento espiritualmente. Eles não conseguem enxergar esses ensinamentos com olhos espirituais. Não conseguem, tá? Porém, aquele que é espiritual, ele consegue discernir bem todas essas coisas. O espiritual consegue discernir bem. O espiritual consegue compreender esses ensinamentos. Conseguem compreender o que nós ensinamos e pregamos, né? Porém, de ninguém é discernido. Você é espiritual. Você discerne tudo bem. A pessoa que está do teu lado não é espiritual, é carnal. A pessoa que está do teu lado só compreende as coisas terrenas, então ele não consegue te entender. Ele não consegue entender o teu conceito, ele não consegue entender as tuas palavras. Ela não consegue entender porque você fica tão calmo nos momentos difíceis. Não consegue entender porque você está sorrindo no momento de dificuldade. Não consegue entender porque que o mundo está se acabando e você está ali, ó, dando glória a Deus, tranquilo. Sabe por quê? Porque aquele que é espiritual discerne tudo muito bem, mas de ninguém é discernido. Porque espiritual só discerne o que é espiritual. E aquele que está do teu lado, que é carnal, não compreende o que está acontecendo contigo. Não é possível ele agir dessa forma. Não é possível ela agir dessa forma. Eu não entendo. Não é possível, ele é maluco, ele é isso, ele é aquilo outro. Não, ela só pode estar doida. Olha, está acontecendo isso na vida dela, está acontecendo isso na vida dele, e ele está agindo assim, ela está agindo assim, ela está nessa calma toda, ela está nessa paz toda. Não é possível. Porque o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele não consegue ser discernido, ele não consegue ser entendido por aquele que não é espiritual. Não consegue. Por isso que olham para a gente e falam, esse pessoal é tudo maluco, é tudo doido, porque eles não entendem a nossa vida, eles não entendem o nosso procedimento diante de Cristo, eles não sabem por que somos tão calmos, eles não sabem por que somos tão pacíficos, eles não sabem por que estamos sempre rindo, sempre alegres, eles não sabem por que temos tanta calma e tanta paciência para resolver as coisas, não sabem, não entendem o porquê disso. Mas nós que somos espirituais entendemos o porquê de tudo isso, porque nós temos Cristo na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos faz entender e compreender todas as coisas. Essa é a palavra celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra terrena vai dizer que você está debaixo de maldição. A palavra terrena vai dizer que você está debaixo de pecado. Por isso que você está passando por esse problema. Por isso que você está passando por essa situação. É porque você não está agradando a Deus. É porque você não está sabendo servir a Deus. É porque você não está fazendo o que Deus te mandou fazer. E por aí vai. Essa é a palavra carnal.
A palavra espiritual não, a palavra espiritual diz que no mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A palavra celestial vai nos ensinar, aleluia, que nós aborrecemos o mundo porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Por isso o mundo nos odeia, por isso o mundo nos persegue, porque não pertencemos mais a este mundo, porque somos homens e mulheres de Deus. Você está entendendo a diferença da palavra celestial para carnal, para humana, para terrena? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 33 aí de João diz assim, olha, quem lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem aceita esse testemunho, certifica que Deus é verdadeiro. Mas quem é que aceita esse testemunho? Qual é a classe de pessoas que aceitam o testemunho de Cristo e declaram que esse testemunho é verdadeiro? Quem? Louvado seja o nome do Senhor. Concernente a isso, Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 2, do 12 ao 13. 1 Coríntios 2, do 12 a 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Está vendo quem é que aceita essa palavra? Quem é que aceita esse testemunho? São pessoas que não têm recebido o Espírito do mundo, mas estão cheias do Espírito Santo. Aleluia! Pessoas que através desse mesmo Espírito conseguem compreender, conseguem conhecer tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus. Olha o que Paulo está falando. Conseguem entender, conhecer, compreender tudo aquilo que foi dado gratuitamente por Deus. As quais coisas falamos, não com palavras de sabedoria humana, não debaixo de conceito humano, não debaixo de tradição humana, não debaixo de doutrina humana, não. Tudo que nós transmitimos para vocês, tudo que nós passamos para vocês, não é baseado no conceito humano, terreno, não é. Mas ela está baseada, ela está alicerçada, ela está arraigada ao Espírito Santo, que nos ensina todas essas coisas. Glória a Deus. Comparando coisas espirituais com as espirituais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É essa classe de pessoas que aceitam o testemunho de Cristo. É essa classe de pessoas que aceitam a palavra celestial. Vamos mais ainda lá. Vamos ver o que ele diz lá em Efésios 1, 17 e 18. A gente já está terminando já. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só o que Paulo vai falar aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse Deus, esse Pai da glória, nos dá todo o conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. Então, aquilo que eu falei aqui no começo, quando nós ministramos a palavra, não é segundo o nosso conceito, não é segundo aquilo que eu acho certo ou errado, mas eu preciso ministrar segundo aquilo que me é revelado mediante a palavra de Deus. Você sempre escuta aqui, orei para que Deus me desse a mensagem. Olha, eu fiquei uma semana, eu fiquei 15 dias, eu fiquei um mês orando para o Senhor me dar a mensagem. Você escuta muito isso aqui. Sabe por quê? Por causa do temor a Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos que se não nos vier do alto, nada nos será dado.
a não ser o próprio conhecimento humano. Então eu não quero pregar baseado no meu conceito, eu não quero pregar baseado naquilo que eu acho certo ou errado, eu preciso sempre pregar baseado naquilo que me tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso sempre pregar com aquilo que tem me vindo do alto, e não do que é terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei durante anos sobre aquilo que era terreno, eu já transmiti durante anos aquilo que era meu conceito. Ah, não faz isso não que é pecado, não faz aquilo não que é pecado, não fala isso não que é pecado, baseado naquilo que era o meu conceito, baseado naquilo que foi me transmitido pelo homem. Eu recebi do homem e estava transmitindo aquilo que o homem me tinha passado. Até que um dia eu passei a prestar atenção naquilo que Deus me transmitia, naquilo que me era revelado pelo Espírito Santo, mesmo contrariando toda a doutrina humana. Eu passei a me basear, eu passei a pregar naquilo que o Espírito de Deus me transmitia através da mensagem. E isso contrariava a mim mesmo. Isso contrariava o local aonde eu adorava, o local aonde eu congregava, contrariava todo o conceito ministerial que eu defendia. Mas eu entendi um dia que superior a mim, superior àquilo que eu acho que é certo ou errado, está a palavra de Deus, está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é essa revelação, é essa palavra que eu tenho que transmitir, mesmo que ela me fira como me feriu muitas vezes, e como ainda me fere nos dias de hoje. Quando você começa a transmitir aquilo que Deus tem revelado, aquilo ali começa a ferir até você mesmo, fere até o seu próprio conceito, fere até mesmo aquilo que você acreditava que era correto, e aí Deus está te revelando, o Espírito Santo está te mostrando e está te ensinando que não era da forma como você pensava, que não era da maneira que você achava correta, mas tem que ser do jeito dele, da maneira dele, tem que ser como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho que nos constrange. Paulo falou sobre isso: olha, eu fui constrangido a Cristo, e realmente ele nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus por isso, porque nós somos sensíveis para ouvir essa mensagem que é celestial, nós somos sensíveis para ouvir o Espírito Santo falando conosco, somos sensíveis a isso, porque antes eu não era, antes as pessoas nas quais eu me relacionava não eram sensíveis ao Espírito Santo. Que se dane Espírito Santo, que se dane a palavra, aqui é a minha doutrina, é aquilo que está no meu estatuto. Eu botei aqui, o meu estatuto aqui é assim, rege isso. Nas reuniões ministeriais o que prevalecia era aquilo que o homem tinha colocado no estatuto. Nas reuniões ministeriais não importa você levantar, olha, mas aqui, conforme Deus, quando começou a me iluminar, eu comecei a fazer isso nas reuniões ministeriais. Gente, mas a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Ninguém me dava ouvido. Tá bom, obrigado, fica quietinho aí. Mas aí, voltando aí então, é doutrina, é o que está no estatuto da igreja que vale. Eu comecei a prestar atenção naquilo e achar essas coisas um absurdo. Então a palavra de Deus não vale nada? Vale aquilo que o homem acha certo ou errado? Vale aquilo que o homem tem como conceito? Vale aquilo que o homem estabeleceu como doutrina, como costume? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fica onde? Aleluia. E a palavra que vem do alto, quando é que nós vamos receber? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está deixando isso aí bem claro. Aqueles que recebem esse conhecimento, esse espírito de sabedoria que nos é dado por revelação, esses aí têm os olhos do entendimento iluminados. Os olhos do entendimento iluminados, para entender, para saber qual é a nossa vocação em Cristo, qual é a nossa esperança, quais são as riquezas da glória e da herança em Cristo, quais são? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. João Batista vai dizer no versículo 34, o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus. Então João Batista deixa isso aí claro no versículo 34. Aquele que é enviado de Deus, ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós já falamos aqui sobre isso, de pessoas que chegam no púlpito e é meia hora, 40 minutos falando dele, do que ele fez, e aí depois ele vai falar um pouquinho do Evangelho. Mas antes de falar do Evangelho um pouquinho, antes de falar de Jesus um pouquinho, é meia hora falando do que ele faz, do que ele é.
do que ele representa, por aí vai. E é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já está finalizando. Eu quero que você vá lá em João 5,19. Aleluia. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que se o Filho por si mesmo não puder fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Eu vou repetir. Mas Jesus lhes respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus está falando, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou transmitindo aqui, é porque o Pai está me dando. É porque o Pai está me revelando. Todas as boas obras que eu tenho feito aqui, é porque eu vi o Pai fazendo antes. Eu vi Ele fazendo antes. Eu já vi o Pai curando, eu já vi o Pai ressuscitando, eu já vi o Pai falando de amor, eu já vi o Pai falando de responsabilidade, eu já vi o Pai falando de salvação, de tantas outras coisas. Então eu estou aqui fazendo a mesma coisa que vi meu Pai fazendo antes. Eu estou transmitindo para vocês esse conhecimento, coisas que vieram do alto. Aleluia. E assim Paulo também declara, está transmitindo ao povo aquilo que receberam do alto. Paulo também declarou a mesma coisa, ele é imitador de Cristo. Paulo também declara: olha gente, o que eu estou transmitindo para vocês é aquilo que eu tenho recebido do alto. É a palavra divina, é a palavra celestial. Abra lá em Gálatas 1, 11 e 12. Glória a Deus. Ai pastor, essa palavra não vai acabar. Não, está acabando. Glória a Jesus. Gálatas 1, 11 a 12. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Olha aí. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Nós, queridos, não estamos aqui para engrandecer a nós mesmos, né? E sim para fazer, falar e mostrar as coisas de Deus, as coisas que são do alto. O que Paulo ensinava, o que Paulo transmitia, ele não recebeu de homem nenhum, não. Ele recebeu diretamente de Cristo. Foi revelado a ele pela pessoa de Jesus Cristo. Então ele não estava buscando a sua glória, ele não estava buscando o seu engrandecimento. Ele estava compromissado com a palavra celestial, a palavra que vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. João Batista, ele declara aí no versículo 34, na parte B do versículo, que Deus não lhe deu o Espírito por medida. Ele está se referindo a Cristo. Cristo não recebeu um Espírito por medida, muito pelo contrário. Cristo era a plenitude do Espírito, né? Cristo, ele era o próprio Espírito. Então, ele não recebeu por medida. Eu e você podemos receber por medida. Cristo não. Cristo estava em sua plenitude. Ele era pleno do Espírito. Ele era 100% Espírito, mesmo estando em carne. E o que ele transmitia era 100% espiritual. E é por isso que a maioria dos homens não conseguiam compreender os seus ensinamentos. É por isso que hoje em dia a maioria também não consegue compreender esses ensinamentos. Não conseguem compreender. Aleluia. Porque são revelações que vêm do alto. E a gente sabe que tudo aquilo que verdadeiramente vem de Deus causa dúvida, causa medo, causa espanto, causa receio, não é? Causa, porque está vindo do alto, é algo desconhecido que o Pai está nos revelando. É algo que antes nós não tínhamos conhecimento e o Pai está nos transmitindo esse conhecimento, sabe? É uma coisa nova que eu tenho recebido, é coisas novas que você tem recebido do Espírito Santo por meio desta revelação. Aleluia. Então, muitas vezes isso nos causa
receio, dúvida, medo, espanto, causa. As pessoas preferem ficar naquilo, né, que ela cresceu, que ela vivenciou durante a vida toda, do que mergulhar na verdade. Sair daquele cercadinho no qual ela cresceu e ganhar o mundo todo. Tem medo disso, louvado seja o nome do Senhor. Mas Cristo veio para nos trazer toda essa plenitude espiritual. Para a gente finalizar, vamos ler 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Glória a Jesus. 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem sabe das coisas do homem, não é? De tudo aquilo que está nele, que contém nele. Assim também as coisas de Deus. Ninguém sabe senão o próprio Espírito de Deus. E como é que nós sabemos, pastor? Porque esse Espírito de Deus habita em nós e nos revela as coisas que são verdadeiramente de Deus. Se o Espírito do homem está agindo no lugar do Espírito de Deus, o homem ele só vai transmitir aquilo que é do seu próprio conceito, aquilo que é do seu próprio entendimento. Mas quando o homem ele se esvazia de si mesmo e ele se enche do Espírito de Deus, ele vai ter o real e verdadeiro conhecimento das coisas que são de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue nos ensinando cada vez mais.